da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, verso 5 ao 25. Deus é o meu ajudador. A palavra de Deus fala assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos estudá-la, Pai, nesta noite, e aprender um pouco mais do Senhor. Oramos, meu Deus, confiando, pois nós sabemos que o Senhor é o nosso ajudador, e clamamos, Pai, para que possamos ser daqui com convicção sobre isto. Por isso nós clamamos a Ti, pedimos e oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, amém e amém. Pode sentar, amado. Há mais ou menos 2000 anos atrás, havia em Israel uma família. E esta família tinha um homem e uma mulher. E o nome desta mulher era Isabel.
E nesta noite o pastor quer falar sobre Isabel. Este nome Isabel aparece somente uma vez na Bíblia. Isabel aparece somente uma vez na Bíblia, não aparece no Velho Testamento, aparece no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, uma única vez. E sabe o que significa a palavra Isabel? Deus é o meu ajudador. Isabel significa Deus é o meu ajudador. Como nós lemos na palavra do pastor, nós mencionamos que esta semana foi a semana que foi comemorado o Dia das Mulheres. Então nada melhor do que falarmos sobre uma mulher hoje à noite, sobre Isabel. O significado deste nome, Deus é o meu ajudador, nos traz inúmeras lições para as nossas vidas. Com certeza cada um aqui esta noite poderia muito bem lembrar das histórias do passado e lembrar de quantas vezes Deus foi o seu ajudador, quantas vezes Deus lhe ajudou em momentos difíceis. E poderíamos passar a noite dando graças a Deus por Ele ser o nosso Deus ajudador. Ajudador. A Bíblia nos fala também de uma mulher chamada Ana. E a Bíblia nos fala que também ela era estéril. Não podia ter filhos. E como naqueles dias ela sonhava em ter um filho, e ela orava a Deus por um filho. Senhor, o Senhor sabe que o meu maior sonho é ter um filho, ser mãe. E ela clamava a Deus todos os dias, porque o sonho dela era se tornar uma mãe. E ela faz uma promessa. Ela faz uma promessa, ela diz para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu sou estéril, não posso ter filhos, mas se o Senhor me der um filho, homem, eu o devolvo para o Senhor, para o resto de suas vidas, para o resto de sua vida. Os irmãos conhecem a história. Ana então concebe um menino. E como é o nome do menino? Samuel. Samuel. E a Bíblia nos fala que era então entregue este menino. Não foi fácil. Mas aqui nós aprendemos que todas as vezes que nós fazemos uma promessa, nós devemos cumprir. Devemos cumprir. Porque Deus tem coisas maiores reservadas para nós. Ela era estéril. Ela teve Samuel. Ela cumpriu a sua promessa. E quantos filhos ela teve mais? 5. Vale a pena ou não vale a pena cumprir a promessa? Vale. Ou se vale. Porque Deus era o ajudador de Ana. Deus, Ele é o nosso ajudador. Quando tudo parece perdido, quando parece não haver mais saída, quando não há mais esperança, nós devemos lembrar que quem é o nosso ajudador? Deus. E a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 13, verso 6: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Daniel sabia muito bem o que esse texto quer dizer. Daniel sabia muito bem que Deus é o ajudador. Um decreto foi assinado: não se pode fazer petição a ninguém, a nenhum Deus e a nenhum homem, a não ser ao rei. Mas Daniel sabia que Deus era o seu ajudador.
E Deus não o livrou da cova dos leões. Deus não livrou Ana de ser estéril. Deus não livrou Isabel de ser estéril. Deus não vai nos livrar dos problemas. Eles vão vir. Mas sabe por quê? Porque Ele quer que cada um de nós entendamos que Ele é o nosso ajudador. É lá que Ele vai se mostrar como sendo Deus o nosso ajudador. O nosso ajudador. Então nesta noite, nós vamos falar sobre isso. Deus é o meu ajudador. E nós vamos pensar em Isabel. E quando nós olhamos para a vida de Isabel, nós descobrimos que ela tem algumas características e que precisam ser notadas nesta noite. A primeira característica que nós encontramos em Isabel é que ela era uma mulher. Uma mulher. E há muitas pessoas que dizem que a Bíblia não dá espaço para as mulheres. Mas a Bíblia menciona diversas mulheres. E o mais importante é que a Bíblia nos fala que tanto o homem como a mulher, eles foram criados pelo mesmo Deus. Deus criou o homem e a mulher. Olha Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós somos criação de Deus. Deus nos criou. Nós somos moldados por Deus. Deus nos fez assim. Nós somos criados por Deus. Deus criou as mulheres. Há quem diga que Deus criou o homem e fez a forma, aprimorou, criou a mulher e jogou fora. Mas não devemos esquecer que Deus é o Criador. Deus criou as mulheres. Quando Isabel nasceu, quando o dia do parto chegou, e naquela época não tinha como saber o sexo do menino ou da menina antes de nascer, era só na hora, era surpresa, não tinha ultrassom para você saber o que era surpresa. E lá fora todos aguardando a parteira para saber o que ela ia dizer, e de repente pessoas começam a perguntar: e daí? É menino ou menina? E alguém grita: é menina, é menina. Como é que vai chamar? Isabel. Deus é o meu ajudador. A história desta mulher já tinha história na vida dos seus pais, porque seus pais não colocaram este nome em vão, porque com certeza eles sabiam que Deus era o ajudador da vida deles. Nasceu uma menina. Nasceu uma menina. Irmãos, nos nossos dias, a busca pela igualdade em nossos dias tem tentado derrubar as paredes das diferenças. Estão tentando forçar, dizendo que nós somos iguais. Nós não somos iguais. Deus nos criou diferentes. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Nós temos muitas coisas iguais, sim, mas nós somos diferentes. A anatomia mostra claramente que nós somos diferentes. Mas a Bíblia faz questão de enfatizar que Isabel era uma mulher. Olha Lucas 1,5: cuja mulher.
Não foi a um homem, como o pastor disse bem agora há pouco, que foi dito que o seu valor pode exceder o de Rubi, mas foi a uma mulher. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem o achará? Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Primeira característica de Isabel, ela era uma mulher. Ela era uma mulher. Andava como mulher, se vestia como mulher, se comportava como mulher. Era uma mulher. E é interessante que a Bíblia nos faz pensar um pouquinho antes nesta mulher. E a Bíblia nos fala que ela era uma filha. Ela tinha pais. Ela tinha uma história. Ela tinha uma história até aquele exato momento. Ela tinha uma origem. E a Bíblia nos fala que ela era uma das filhas de Arão. E ela, por ser filha de Arão, pertencia à linhagem sacerdotal. Olha o verso 5. E cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ela era uma menina que era filha de um dos sacerdotes, da linhagem de Arão. Desde a sua infância, desde quando era de colo, ela já estava no ambiente chamado templo. Ela convivia no meio dos sacerdotes. O contato dela era com as pessoas que pertenciam ao povo de Deus. E ela estava o tempo todo conectada na adoração a Deus desde a infância. E nós imaginamos que ela começa a crescer no meio destas coisas. E nós sabemos que naquela época, de acordo com a linhagem, de 2 em 2 vezes por ano, o sacerdote ia para o templo, doava uma semana de serviço, de sábado a sábado. Naquela época tinha mais de 2.000 sacerdotes servindo a Deus. Então eles serviam a Deus naquela semana, depois voltavam para suas casas e trabalhavam, faziam as suas coisas. Haviam muitos sacerdotes, muitos servos. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, os sacerdotes, eles recebem uma cobrança maior do que os demais servos de Deus. Os pastores, os sacerdotes têm uma cobrança maior do que as demais pessoas. E sobre eles recaem algumas exigências. E estas exigências se estendem não somente ao pastor, mas à família do pastor, aos seus filhos, à sua esposa. E por causa destas exigências, muitas vezes a família do sacerdote era privada de muitas coisas, como de um pastor é privada. E a Bíblia nos mostra algumas destas características em relação aos filhos. Olha Tito, capítulo 1, verso 6, no Novo Testamento, referindo-se ao pastor: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Os filhos precisam ser fiéis. Fiéis. Também não podem ser desobedientes. Tem que obedecer os pais. E o pastor está preparando uma mensagem sobre a longevidade de vida. Quanto tempo você quer viver? A Bíblia nos fala: aquele filho que obedece aos pais, ele vive muito tempo. Mas aquele filho que obedece pouco os pais, ele vive pouco.
E nós vamos falar sobre isso. E a Bíblia nos fala que o filho precisa ser obediente. Ele não pode gostar de causar divisões. Não pode ser encrenqueiro. Não é uma tarefa fácil, não era uma tarefa fácil, não será uma tarefa fácil, porque a cobrança é maior. Mas foi Deus quem permitiu que ela nascesse na linhagem sacerdotal. Então, se Deus permitiu que ela nascesse na linhagem sacerdotal, Deus tinha um plano para a vida dela. Você não veio por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Amém ou não? E Deus tinha um plano para a vida dela. Ela era filha de sacerdote. Ela tinha um pai, ela tinha uma mãe. E nós descobrimos que ela se torna uma esposa. Ela era uma esposa. Naqueles dias, ela cresce, o tempo passa, e ela começa a olhar para os menininhos, e os menininhos começam a olhar para ela. Só que ela vai se desposar com alguém, vai fazer um contrato de casamento, vai casar, e com certeza havia algumas exigências, havia uma lista de qualidades que ela queria encontrar no menino, e com certeza o menino também tinha uma lista de qualidades que queria encontrar na menina. E no meio daquela multidão havia uma moça e um rapaz se procurando. Já procurou agulha no palheiro? É um rapaz procurando uma moça e uma moça procurando um rapaz. É fácil? Não é fácil. Há quem diga: ah, pastor, todas as mulheres falam que os homens são iguais, e então por que não escolhe qualquer um? Porque não é igual, são diferentes. Não é qualquer um. E ela começa a procurar, ele começa a procurar, e ela acha um menino lá. O nome dele era Zacarias. Jacques e Cássia. Ó, um bom nome para um filho. Zacarias. Né? Ai, Amandinha, quando você casar, um bom nome, ó, Zacarias, hein? Vai que cola. Acha o menino. E nesta fase da vida, na procura com quem se casar, o nome não está nem aí, o importante é se encaixar na lista. E ela encontrou o Zacariazinho. E a exigência bateu. Só que na lista dela, não podia ser qualquer um. Ele precisava ser também um sacerdote. Olha o verso 5. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. O título esposa, nos nossos dias, por causa do feminismo, do marxianismo, ou do marxismo, e todos estes ismos, tem entendido que uma pessoa que se torna esposa, ela perde a sua identidade, ela se torna uma coadjuvante, agora saiu. Ela é como aquele cavalo que está com os seus olhos tampados, e que alguém então vai estar conduzindo ela, e ela não pode mais fazer nada. Essa é a ideologia que o mundo passa. Só que a Bíblia nos apresenta mulheres como Esther, que não eram coadjuvantes, ela se tornou uma rainha. A Bíblia também nos apresenta mulheres como Priscila, que era fazendora de tendas, construía tendas, pegava no pesado. A Bíblia nos fala como a mulher de Provérbios 31, que era uma excelente vendedora, era expert em vendas. Mulheres,
e muitas outras que nós encontramos na Bíblia que tinham uma vida feliz, e eram esposas, e não estavam esquecidas. Quais são as suas características? Quais são as características que mais são visíveis na sua vida? São estas características que precisam sobressair. E as características de Isabel sobressaíam. Só que ela era um pouco diferenciada. Como todos nós, ela sabia que Deus era o ajudador dela. Ela tinha suas características. Só que ela é uma mulher que tinha também os espinhos da carne. Os espinhos da carne. Paulo é a pessoa que usa esta expressão ao descrever a tentação, vindo através de uma enfermidade, ou algo que esteja ligado ao passado. Paulo liga o espinho da carne a uma enfermidade, ou algo que esteja ligado ao passado. Ele fala para Deus: Deus, eu tenho um espinho na carne, ou seja, algo que está atrapalhando a vida dele. E é interessante que Satanás conhece os nossos espinhos da carne, e ele sabe quais são os nossos espinhos da carne, e ele não deixa de jogar em nossos rostos o espinho da carne. E ela tinha um espinho na carne. Só que a Bíblia nos fala algumas coisas interessantes, antes de revelar esse espinho na carne. É que ela era irrepreensível. Olha o verso 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Escrevam isto. É raro, um casal que os dois estejam no mesmo nível espiritual. Isto é raro. Normalmente um está sobre o outro, e um precisa puxar o outro. Isso é o que mais nós encontramos. É raro o casal que os dois têm nível espiritual elevado. E a Bíblia nos fala que Zacarias e Isabel, ambos eram irrepreensíveis. Ambos tinham um nível espiritual elevado. A Bíblia não está isentando eles de pecado, mas a Bíblia está nos falando que eles viviam debaixo dos preceitos e dos mandamentos de Deus. E todos os mandamentos se resumem à lei moral de Deus. E um tempo atrás nós estudamos sobre isso, que refere-se ao quê? Os 10 mandamentos. As leis cerimoniais é tudo aquilo que precisava ser feito. Tudo aquilo que precisava ser feito. E eles eram irrepreensíveis tanto nas leis morais como nas leis cerimoniais. Só que eles eram irrepreensíveis. E nos nossos dias o que nós mais escutamos é pessoas apontando o dedo e dizendo: eu faço isto por causa dele, eu faço isto por causa dela, eu faço isso porque até fulano faz, eu faço aquilo porque ciclano fez, eu sou assim porque Beltrano me falou. As pessoas não assumem os seus erros e não aceitam repreensões, porque se escondem atrás dos seus erros, não assumem erros.
E elas dizem: se ele pode, por que eu não posso? Nós precisamos reconhecer nossos erros. Precisamos reconhecer nossos erros. Por quê, pastor? Olha Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus. Clebão, você vai dar conta de si mesmo. Irmão Valdirino vai dar conta da irmã mesmo. Johnny vai dar conta de si mesmo. Manja vai dar conta de si mesmo. Mas se ele, mas se ela, não se esconde atrás, não se esconde atrás. Cada um vai dar conta de si, não tem como se esconder atrás. Eles não se escondiam, e os dois cresciam juntos. Mas tudo isso começa lá naquela horinha que eu falei para os irmãos, quando na lista havia exigências. Se ela não tivesse escolhido uma boa pessoa, se ele não tivesse escolhido uma boa pessoa, como é que estaria o casamento dos dois nesse exato momento? Bem diferente. Bem diferente. Ser irrepreensível não quer dizer que nós não vamos errar. Vamos. Mas ser irrepreensível significa que quando você errar, você vai corrigir o erro antes que as pessoas possam lhe acusar do erro. Você vai errar, todos nós erramos, mas ser irrepreensível é consertar o erro antes que as pessoas lhe acusem do erro. Isso é ser irrepreensível, é reconhecer erros e consertar erros, é aprender a dizer-me desculpa e me perdoa. Isso é ser irrepreensível. E eles eram irrepreensíveis. Só que tinha outro problema aqui, no espinho da carne. Eles estavam com a idade avançada. Isabel e Zacarias não tinham mais 18 anos. Não tinham mais 20 anos, 25 anos, 30 anos. Não. De acordo com a história, historiadores, eles tinham praticamente 80 anos e um pouquinho mais. 80 anos. Olha o verso 7. E ambos eram avançados em... Eles estavam avançados. E a Bíblia nos fala no Salmo 90, versículo 10, o seguinte: os dias das nossas vidas chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Depois de certa idade, o nosso corpo já não é mais o mesmo. Um cansaço começa a surgir, uma irritação chega, o tédio domina, e as coisas começam a mudar. E se durante a nossa vida, os anos de nossas vidas, nós não soubermos aproveitar, nós vamos envelhecer. Nós estamos envelhecendo. E se nós não soubermos aproveitar da maneira certa, nós vamos continuar envelhecendo. E sabe o que Deus fala para os jovens? Olha Eclesiastes 12:1. E Deus é claro: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua... Lembra na tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venham dizer: não tenho neles contentamento. O que a Bíblia está nos dizendo? Olha, aproveita a tua idade para fazer as coisas que são certas,
porque senão os anos vão passar e você está fazendo coisas erradas, você não está aproveitando, você está desperdiçando a sua vida e o seu tempo, você vai chegar na velhice também, e você vai olhar para trás, e você vê que você desperdiçou o tempo, desperdiçou a tua vida, e você vai dizer assim: não tenho contentamento nesses dias, eu não tenho contentamento mais na vida, eu desperdicei a minha vida, eu joguei tudo fora. O que eu estou fazendo? Mas a Bíblia nos fala algo sobre a vida de Isabel. Ela tinha idade avançada. Onde é que ela estava? No templo. Porque Zacarias estava fazendo o quê? Servindo a Deus. E eles estavam no templo fazendo o quê? Servindo a Deus. Com idade avançada. Não importa quantos anos nós temos, não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos já passaram, o importante é quantos anos dos que você tem, você vai dar para Deus. Quantos anos do que você tem, você vai dar para Deus? Não adianta ficarmos chorando pelo que já passou, não tenho neles contentamento, já passou, não temos contentamento, mas dos que você tem, quantos você vai dar para Deus? Das horas que você tem, quanto você vai dar para Deus? Já passou, não temos contentamento, mas do que temos ainda para ter contentamento, quanto vamos usar na obra de Deus? Precisamos estar dispostos a usar na obra de Deus. Eles estavam no final da vida. Irmãos, eles estavam no final da vida. E ela era estéril. E aqui está o espinho. Eles casaram, jovens. E como todo casal jovem, o que deseja? Filhos. Eu imagino que eles sonhavam com filhos. Agora vai vir. E chegava no final do mês, ou começo do mês, não sei quando chegava, descobriam que não, veio o filho. Uau, não, mas no próximo mês vem. Não. Quem sabe no outro? Não. E os anos vão passando. Os anos vão passando. E até que eles entendem que ela é estéril. Ela é estéril. Durante toda a vida daquele casal, dos seus 18, 19 anos até quase os seus 80 anos, sonhando com um filho e descobrindo que não teriam um filho. Olha o versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Aquela mulher colocava a cabeça no travesseiro e sabia que não podia ter filho. Aquele homem colocava a cabeça no travesseiro e sabia que não seria pai. E para o povo de Israel, não ter filhos estava associado a um castigo divino. E nos nossos dias também muitas coisas relacionadas a doenças está ligado a castigo, como se fosse um castigo divino. Pastor nasceu sem braço, é porque é um castigo de Deus? Pastor nasceu sem uma vértebra, é castigo de Deus? Pastor nasceu meio tortinho, é castigo de Deus? Nós ligamos enfermidades a castigo de Deus. E para aquele povo, não ter um filho também era ligado a ser castigo de Deus, e as pessoas ficavam pensando que era um castigo de Deus. Ana pensava, porque não tinha filho, estava castigada por Deus, e ela fala isso em 1 Samuel 1,15, diz: porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito.
Eu sou castigada por Deus. Eu sou castigada por Deus, por isso que eu não tenho filhos. Muitos casais nos nossos dias estão optando por não terem filhos. Escolhem não ter filhos. E sabe o que esses casais estão se privando? Estão se privando de receberem a herança do Senhor. Porque a Bíblia nos fala que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Olha o Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os espinhos na carne nós encontramos em nossas vidas. Às vezes é uma enfermidade que fica ali nos cutucando o tempo todo, e nós ficamos olhando para ela e lembrando daquela enfermidade. É um espinho que está nos incomodando. Às vezes foi uma decepção, e nós ficamos sendo incomodados com aquela decepção, com aquele erro, e nós ficamos ali sendo incomodados com aquele espinho. Às vezes foi uma traição. Estas coisas vão tentar nos desmotivar, vão tirar o ânimo. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer como Isabel. Nós nunca podemos nos esquecer que Deus é o nosso ajudador. É Ele que é o nosso ajudador. 80 anos aproximadamente. Se fosse você, esquece Isabel, se fosse você que não tivesse filho, chegou aos 80 anos, o que você faria? O pastor já tinha parado de orar faz um bom tempo. Que orar por filho? Já tinha esquecido. Eu conheço pessoas que oram 2 vezes por um pedido, na terceira vez já não oram mais. Deus não respondeu, Deus não quer. Oraram 2 vezes. Ela ficou aproximadamente 60 anos orando, ela e ele. Isabel queria um filho, e olha o que o anjo Gabriel diz para ela, ou melhor, o que o anjo Gabriel diz para Maria, que iria ser a mãe de Jesus. Lucas 1, 36, 27, eis que também Isabel, tua prima, elas eram parentes, concebeu um filho em sua velhice. E eu imagino que Maria pensou assim: você está brincando comigo? Pode nunca, ela já está avançada de idade. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é. Quando você vê essa expressão, para Deus nada é impossível, não se esqueça onde está ligada. Ela está ligada à expressão de que Isabel era estéril, e agora ela estava grávida e estava na velhice. Então, se Deus fala que para Ele nada é impossível, não é impossível, porque está no lugar certo, na ordem certa, e dita pelo mensageiro de Deus, Gabriel, o anjo. A Bíblia nos deixa claro, ela era estéril. E estéril tem filhos? Não. É impossível pastor ter filhos. Cientificamente não tem como. Só que tem algo que a ciência não explica. É a mesma base que eles usam para a teoria da evolução. É leis físicas desconhecidas. Isso é uma lei física, que se chama lei física desconhecida. Lá nas origens, está lá ela, de Darwin. A estéril não pode ter filho.
Só que Deus é o Deus dos milagres, e são pouquíssimas vezes, não são muitas, são pouquíssimas vezes, que Deus interfere no curso natural da vida humana. São pouquíssimas vezes que Deus interfere no curso natural da vida humana. Não é todas as vezes não, são poucas as vezes que Deus interfere. E quando Ele interfere, é porque Ele tem algo para nos ensinar. Ele tem algo para nos ensinar. Porque com Isabel nós vamos aprender. Com Deus, tudo tem o seu tempo certo. E para Deus, tudo tem a melhor hora. Qual é a melhor hora para se ter um filho? Qual é o tempo para se ter um filho? Nós temos o nosso tempo, mas Deus sabe qual é a melhor hora. Deus sabe qual é o melhor tempo. Então, quando nós oramos, como é que nós terminamos a nossa oração? Senhor, seja feita a tua. Deus sabia a hora certa. Deus falou a Zacarias, mas Zacarias estava fazendo o quê? Servindo no templo. Zacarias tinha ficado com o cargo de entrar no templo para oferecer incenso. Zacarias tinha ficado com a responsabilidade de oferecer incenso naquela ida dele para o templo. E oferecer incenso era algo que você faria uma vez na vida só. Era algo que você não faria duas vezes em vida. Você faria isso uma vez e olhe lá. Era algo que todos os sacerdotes queriam, mas não era todos que conseguiam. E ele conseguiu, com idade avançada, entrar no templo e oferecer incenso. E eu já disse para os irmãos, naquela época tinha aproximadamente 2.000 sacerdotes. Era muita gente. Divide isso em 2 turmas. E divide isto em 12 meses. E cada um indo numa semana. Era algo que poucos fariam. Mas olha que o texto novamente diz: mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Foi quando Zacarias estava no templo, executando a sua função. Sabe o que Zacarias podia ter pensado em sua vida? Quantas vezes eu pedi a Deus por um filho, e Deus não me deu um filho. Ter um coração de ingratidão a Deus. Ter um coração de ingratidão a Deus. Mas não. Ele ainda era grato a Deus e continuava servindo a Deus em boa velhice. E foi lá que Deus deu a ele a resposta da sua oração. Zacarias poderia ter olhado para o anjo e dizer assim: agora que eu estou velho, agora eu não quero. Nada na vida, nada na nossa vida pode se tornar empecilhos para nós não servirmos a Deus. Nada na nossa vida pode se tornar empecilhos para nós não servirmos a Deus. Nossas tristezas, decepções não podem tomar frente em nossas vidas para nós não servirmos a Deus. Não pode. E por fim, a bênção, a resposta de oração. A Bíblia não nos fala quanto tempo eles ficaram orando por este filho. Nós podemos calcular por cima. A Bíblia também não nos fala se eles continuavam orando pelos filhos. Mas Deus deixa claro algo:
que Deus tinha ouvido a oração deles, e a resposta tinha chegado. Deus deixa Zacarias saber: não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. Olha o verso 13. Porque a tua oração foi ouvida. Muitas pessoas, quando estão diante do impossível, esmorecem, paralisam, e a grande maioria sabe o que faz? Desiste. Quando estão diante do impossível, desistem. Só que são as coisas impossíveis que devem nos aproximar de Deus. São as coisas impossíveis que devem nos aproximar de Deus. Eu já vi pessoas com o filho no hospital, o médico ter dito: pode levar para casa e esperar a morte. Os pais pegarem os filhos, ou o filho, levarem para uma igreja, clamando para que orassem por aquele filho, porque ele estava condenado à morte. E aquelas pessoas começam a orar por aquele menino que estava condenado à morte. Já estava roxo, crise de convulsão. E de repente aquela criança volta a si. Os pais levam aquela criança de volta para os médicos. E os médicos dizem: não, não era essa criança, era outra. E sabe o que dói? É que os pais não servem a Deus. Isso dói. Deus mostrou e os pais não servem. Eu já vi casais se separando. Pastor, nós vamos separar. E Deus começar a trabalhar, o pastor começar a orar, a aconselhar, e aquele casal restaura o casamento. E sabe o que dói depois? É as pessoas não servindo a Deus. Pastor, tem histórias de muitas dessas. Isso dói. Filhos perdidos. Os adolescentes, nessa prostituição mundial que tem nos nossos dias, na devastação do mundo, os pais começam a orar para que possam restaurar as vidas. Os filhos se restauram, e os pais continuam com o coração ingrato. Ele orava por um filho. Eles oravam por um filho. E eles não deixaram se enfraquecer pelo impossível. Porque o impossível, em vez de afastar eles de Deus, fez o quê? Aproximou eles de Deus. Eu conheço uma senhora que disse: pastor, eu tenho uma enfermidade, eu vou morrer com ela, mas foi esta enfermidade que me aproximou de Deus. Amém por esse amém. Foi a enfermidade que me aproximou de Deus. Maria Rita, ela foi para casa porque o câncer tinha tomado conta da vida dela, e ela tinha uma lista dos membros da igreja de Goiânia. Eu estava em Londrina ainda, e ela tinha colocado meu nome lá no finalzinho. Eu dizia para ela: Maria Rita, irmã Maria Rita, não esquece de orar por mim. Ela falou assim: pastor, não tem como, seu nome está aqui, ó. Ele está aqui no finalzinho, aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Está à mão, está aqui, eu tenho orado. E sabe quando a igreja de Goiânia passou por maiores lutas espirituais? Foi quando ela partiu. Nós perdemos uma guerreira em oração.
Hoje tem uma, coitada, está lutando sozinha, a irmã Ana. Ela tem a lista dos membros, ela pegou, falou assim: pastor, eu quero orar por eles. Ela tem. Nesse meu nome não está lá no finalzinho não, está no meio. E sabe o que ela tem feito? Ela tem acrescentado o nome de pessoas da nossa igreja. Só que ela é uma guerreira, está sozinha. E ela já está fraca. E tem hora que ela pergunta as mesmas coisas para mim. Ela já não lembra mais das histórias. Ela falou: pastor, como é que está aqueles 8 pastores que trabalham com o senhor? Eu falei: irmã, estão no campo, são 8 missionários. O senhor mandou eles para o campo? É? Mandei, estão lá servindo no campo. E ela me encontra na outra semana, ela faz a mesma pergunta: pastor, como é que está aqueles 8 pastores que estão trabalhando com o senhor lá? A igreja está grande, né? Está crescendo, mas eles estão no campo. Eu estou orando por vocês, estou orando por eles. As dificuldades aproximam pessoas de Deus, do crente verdadeiro, porque o crente meia boca afasta-se de Deus, vai murmurar. E sabe onde é que ele vai parar? Lá na sarjeta. Sabe o que ele vai comer? O vomito do cachorro, o estrume do porco. 2 Coríntios 12:9 diz, Paulo falando: e disse-me, Paulo clamando por causa da enfermidade: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse para Paulo. Paulo orou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus olha para Paulo e fala assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu imagino que Paulo coçou a testa, e a testa dele era avançada, Johnny. Sabe testa avançada assim, né? E ele fala então para Deus, ele diz para Deus: de boa vontade então, Senhor, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe quando o poder de Deus vai ser aperfeiçoado em nossas vidas? Quando nós formos fracos. O poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas vidas quando nós formos fracos. Por isso devemos nos gloriar nas lutas, nas fraquezas, nas injúrias, nos problemas, porque quando somos fracos, então somos fortes. Quando as coisas estão ruins, é porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na nossa vida. Amém. Nós temos diversas mulheres aqui nesta noite, homens, temos jovens, adultos, todas as idades. E sabe qual é a maior lição que nós aprendemos com Isabel? Que Deus é o nosso ajudador. Deus tem sido teu ajudador? Quanto tempo você tem de convertido? Deus tem sido teu ajudador nesse tempo de ministério, tempo de vida? Deus tem te ajudado? Tem, pastor. Você tem esquecido da ajuda de Deus? Você tem o buscado? Você está disposto a esperar a resposta daquilo que é impossível? Você está disposto a esperar a resposta do impossível? Deus mudou a história daquela mulher. Deus mudou a história daquela mulher. Era impossível. Deus mudou a história. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha características, e nós falamos sobre elas. Ela era uma mulher que tinha espinhos, tinha lutas, tinha dificuldades, mas ela sabia esperar. Pelo quê? Pelas bênçãos. Por quê? Porque elas vêm. Vem. Isabel diz algo especial. Olha o verso 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que me atentou em mim, para destruir
o meu opróbrio entre os homens. Agora ninguém mais vai olhar para mim e falar, lá uma estéril. Agora todos vão olhar para mim e vão ver uma mulher agraciada de Deus que tem um filho. Isabel, com aquela resposta de oração, se tornou uma mulher mais grata pelo filho que Deus deu a ela. Nesta noite Deus quer ser o teu ajudador. Deus já tem sido o teu ajudador, mas muitas vezes você não sabia disto ainda. E Deus quer ser o teu ajudador. E a pergunta é: você quer? Você quer que Deus te ajude nos momentos impossíveis? Você quer? Que nós possamos dizer como o salmista, Salmo 54, verso 4: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Deus é o meu ajudador. Grife esse texto na sua Bíblia, circule ele, coloque de vermelho não, de azul, coloque ele de azul na sua Bíblia. E toda vez que você estiver passando por espinhos, não se esqueça, Deus é o meu ajudador. Abra lá e fala alto: Deus é o meu ajudador, para que você não esqueça. Pendure na geladeira, coloque no retrovisor do carro, coloque no espelho do banheiro, coloque na frente do vaso. Quando você senta lá, você coloca lá na frente: Deus é o meu ajudador. Lembra toda hora: Deus é o teu ajudador. Com ousadia, como nós lemos em Hebreus. O que pode me fazer o homem? Tem medo do homem não, tem medo de Deus, porque Ele é o meu ajudador. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por essa mensagem.